São duas cabeças importantes. A cabeça do camarão e a cabeça do produtor do camarão. Cada uma tem uma grande importância em cada fazenda de camarão do Brasil. A primeira, na verdade, é mais do que uma cabeça. Tá? É um cefalotórax. E a segunda movimenta todo o sistema da primeira. E esse sistema vai levar rumo ao nosso processo de venda, rumo ao nosso processo de lucratividade. Temos outras cabeças desse processo, nesse ecossistema de produção, que podem colaborar com essas duas cabeças. E sobre isso nós vamos falar hoje. Um bom dia aos colegas produtores, fornecedores, profissionais, futuros profissionais. Bom dia a todo o pessoal do camarão. Vamos tomar aqui o nosso cafezinho com camarão e ter o nosso bate-papo para aumentar a nossa lucratividade no agronegócio do camarão. Eu sou o professor Pedro Martins, coordenador dessa escola de camarão, e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre essas duas cabeças. Né? Uma cabeça só posso ter acesso se a outra segunda cabeça permitir participar, que é a cabeça do produtor de camarão. Então a gente precisa produzir dinheiro em cada ciclo de produção, que vem através do processo de vendas do nosso camarão. E esse sistema camarão-homem, né, essa engrenagem, né, é a peça fundamental, né, dessa engrenagem é a nossa missão na escola de camarão. Nossa missão de ajudar, de ajustar o funcionamento dessa engrenagem. Essa engrenagem ela precisa funcionar da melhor forma possível. Homem, camarão. Esse é o nosso sistema de produção. E até aproveito aqui já para atualizar da escola. Essa semana eu devo receber os primeiros equipamentos do nosso sistema de informação e comunicação que estamos construindo ali de uma forma básica para trabalhar a cabeça do homem, do produtor. E também estou começando a articulação para trabalhar a segunda cabeça, que nós vamos estudar do ponto de vista da patologia dos camarões. Né? Mas, além dessas duas cabeças, nós temos as outras cabeças que ficam funcionando e têm uma grande importância no nosso ecossistema de produção de camarão no Brasil. É a cabeça do pessoal da pós-larva, da ração, do consultor, do fornecedor de insumos, de probiótico, do laboratório de análise, né? Todo esse ecossistema de produção é importante para que o nosso trabalho desenvolva da melhor forma possível e assim a gente consiga ajudar uma quantidade maior de pessoas dentro do nosso ecossistema de produção de camarão. Nesse momento, essas outras cabeças, né, são precisam de uma grande ajuda na comunicação que eles possuem com os diferentes elos da cadeia produtiva, principalmente o produtor que faz parte dessa engrenagem com o camarão. Então, para eu acessar o camarão, para eu poder ajudar o camarão, para ajudar o produtor de camarão, para ajudar todo o ecossistema de produção, existe algumas etapas nesse acesso. Para acessar milhares. E a gente tem, só para reforçar a importância, nessas últimas semanas, os colegas tiveram problemas aí de doença, né? Então já tem uma queda na produção. Depois essa queda da produção ela começa a comprometer uma fase importante do nosso processo, do nosso negócio, né? Bom dia, Rafael. Bom dia. Nessa queda da produção resultante da venda, nós temos também
a necessidade, né, e vamos dizer assim, talvez o atropelo da comercialização justificada pela perda da produção do processo de saúde e doença do camarão, a comercialização do camarão também cai a qualidade, porque o produtor fica tentando vender o camarão de qualquer forma. E isso faz com que o outro elo do nosso sistema, né, os corretores, compradores, atravessadores, tenham a oportunidade de negociar com esse produtor que está frágil e acaba reduzindo o preço. Né? E essa redução do preço acaba comprometendo todo mundo. Então, a importância desse trabalho é fortalecer também esse elo final do nosso sistema de produção, o processo de comercialização do camarão. Você comercializar com tranquilidade, você planejar para produzir o produto camarão para atender da melhor forma possível aquela demanda do nosso mercado. Lógico que a gente está precisando evoluir nessa etapa do negócio, mas com tranquilidade, sabendo como está a saúde do nosso sistema de produção, fica mais fácil você comercializar o seu camarão e não prejudicar todos os outros colegas. Tá? Como está o planejamento do nosso apoio? No final de julho para agosto, né, eu estou finalizando meu semestre letivo e iniciando a próxima fase do acompanhamento, né, para resolver o acompanhamento não só do camarão, mas como do produtor do camarão, do ponto de vista da saúde. Tá? Então é necessário até frisar aqui esse acompanhamento da saúde, porque eu preciso ajudar os demais fornecedores de produtos e serviços, e pode ser que você tenha na sua cabeça o pensamento de que o meu trabalho vai prejudicar o seu trabalho. Então, muito pelo contrário. O meu trabalho visa dar uma melhor qualidade da informação, coisa que nós não temos hoje como rotina no Brasil, e isso pode estar prejudicando o seu trabalho de fornecimento de produto, de serviço, de qualquer natureza. Né? Vamos citar como exemplo, né? A pessoa fornece uma pós-larva e de repente ela leva a culpa por um processo que não coube a ela. Ou fornece um probiótico e de repente leva a culpa de não estar sendo eficiente porque de um processo que não cabe a ela. Ou um consultor de repente leva a culpa por um processo que não cabe a ela. E é natural essa culpa sair de dentro do viveiro para um terceiro, porque a gente não está com um olhar visível na condição de saúde do camarão, daquela nossa população de camarão, daquelas condições epidemiológicas que já comentamos em outros momentos, de como está, quem está determinando ali o processo de saúde e doença dentro do nosso viveiro. O que é que nós temos dentro do viveiro que está prejudicando todo o desempenho produtivo dos nossos animais e o que é que nós podemos fazer, que é uma etapa final. Né? A primeira coisa é o que é que nós temos. E essa resposta não está sendo construída da melhor forma possível. E isso acaba prejudicando todos os elos da nossa cadeia produtiva. Então, como eu falei lá no início, né, são duas cabeças importantes. Então, a gente tem que entrar lá no camarão, é o cefalotórax. Tá? Dentro do cefalotórax, avaliar todos os órgãos, tecidos, células, para conhecer o que é que está atingindo aquele nosso animal de produção, né? E o que é possível ser feito. Com as soluções que nós temos hoje no mercado, está sendo suficiente? Só ligar aqui os nossos colegas aqui, colaboradores. Esses
colegas aí que estão apoiando o nosso trabalho, a gente precisa de muito, muito apoio nessa próxima fase, tá? Para executar esse trabalho, nós precisamos montar uma logística e eu estou nessa etapa de criação dessa logística. Tá? Imagina o produtor estar em uma determinada cidade do interior, mas nós temos um fornecedor de produto, de serviço, que de repente trabalha ali com 20, 30 produtores naquela região. Então esse fornecedor de produto e serviço será muito bem-vindo para o apoio logístico ao nosso trabalho. Nós já fizemos um teste, né, comunicando com 2 na região do Vale do Jaguaribe, no Ceará. Com Breno, da Tema, e com Leandro, da Agrovale. O que é que vai acontecer? Os produtores que estão próximos, que são clientes, vão... a recepção da amostra do camarão vai ser na loja e a gente vai trabalhar a logística para o envio ao trabalho lá da escola de camarão. Né? Então, de lá, nós vamos sair para diagnosticar o que é que está acontecendo. Então, essa logística que nós estamos construindo ao longo desse mês. E devo entrar em contato com uma quantidade grande de produtores, de fornecedores para executar essa tarefa. Então, preciso muito dessa logística, porque são muitos estados, muitas cidades, uma área geográfica imensa para poder ajudar a todos. E, ao mesmo tempo, a gente está trabalhando uma ferramenta rápida de diagnóstico para que possa ter uma sensibilidade e uma especificidade de grande qualidade no campo. E com isso a gente tem uma resposta rápida para o produtor e para o nosso sistema de acompanhamento. E assim a gente pode utilizar as outras ferramentas dentro da universidade com uma qualidade melhor de análise. Né? Mas isso é de vital importância a participação de todos. Porque não adianta a gente construir um sistema desse de altíssima qualidade e não ter a participação do setor produtivo. Né? Então, a gente precisa da ajuda dos fornecedores, dos profissionais, até para melhorar o serviço dele. Né? Quando o cliente vai lá na loja, ele está prestando ali uma pós-venda, né? E acaba melhorando o serviço dele também. Né? Então, bom dia aos colegas que estão entrando aí, estou explicando essas duas engrenagens. Tá? Bom dia, Rodrigo. Tudo jóia? O laboratório está muito bom lá no Rio, né? E, por exemplo, lembrando aí do Rodrigo, nós também poderemos ajudar os colegas que estão nos outros estados. Tá? A gente sabe que a produção principal é aqui no Nordeste, mas como o Rodrigo está lá no Rio e está criando uma massa de produtores ali próximo a ele, nós podemos, com essa ação, né, fazer esse trabalho de apoio também a quem está nos outros estados. Aí. Não é uma coisa complicada, mas precisa da participação de todos. Então, nesse mês, eu vou fazer a parte básica ali de estruturação do sistema de informação e comunicação, estruturar essa parte de diagnóstico rápido no campo, com qualidade, tá? Um diagnóstico viral de qualidade rápida. Vou articular junto com os colegas fornecedores e consultores, fornecedores de produtos e serviços, essa logística. E também nós estamos colocando os colegas lá dentro da sala de aula na plataforma da Escola de Camarão, para que eles possam começar a entender a parte teórica desse processo. Então, entender, primeiro, a primeira parte, né? Eu preciso conhecer os sistemas de produção de cada um. A identificação, né? E a característica, a localização, o meio de comunicação, e o tamanho, né? A estrutura logística. Que quando a gente estiver lá na frente na solução, a gente precisa individualizar a solução para cada um. Depois eles precisam compreender a teoria das análises de diagnóstico. Por que é importante uma ferramenta de diagnóstico?
cada profissional trabalha com as suas ferramentas. O mecânico trabalha ali com alicate, com a chave de fenda, o médico com bisturi, então cada um tem as suas ferramentas para entender o problema. E temos ferramentas da mais simples até a mais complexa. Mas é necessário que você, produtor, fornecedor, tenha um entendimento sobre essas ferramentas e como que você e qual a sua parte nesse processo, né? Então, o médico, por exemplo, ele precisa fazer algumas análises. Você precisa coletar amostras para que essas análises, esse diagnóstico chegue até o médico. Então, você tem umas tarefas na sua saúde, né, de fazer os exames para que os resultados dos exames cheguem ao médico para que ele possa estudar qual é o problema e qual é a solução mais viável. Essa parte nós não estamos fazendo no Brasil. E graças a Deus está indo tudo bem. Tá? Mas a gente precisa modificar essa metodologia de trabalho. Melhorar nossa metodologia de trabalho. Né? Porque não é assim, só contando com a ajuda divina, que é muito bem-vinda, que nós conseguimos avançar. Tá? A gente precisa contribuir também com o conhecimento. Né? E com esses diagnósticos, nós começamos a atualizar sobre os problemas que estão acontecendo de natureza patológica, né, infecciosa ou não infecciosa, no nosso sistema de produção. Às vezes pode ser um problema simples, às vezes pode ser mais complexo. E lá, na sala de aula, a gente tem o histórico desses problemas, mas a gente precisa atualizar a partir do momento, lá em agosto, né, quando a gente começar a tocar o barco. E aí, com o grupo, através, por exemplo, de videoconferências, de encontros remotos, a gente discutir as melhores soluções possíveis, né, para um grupo de uma determinada região ou para indivíduos que estejam com problemas específicos. Então, essa metodologia é necessário que você comece a aprender lá dentro da escola, dentro da sala de aula. Então, nós também estamos, nesse momento, ajustando ali com material antigo, mas estamos ajustando a dinâmica desse trabalho. Depois a gente vai melhorando, né? Mas primeiro a gente está fazendo para ir ajustando essa dinâmica do trabalho. O fato é que, com isso, a gente consegue contribuir para diminuir os prejuízos, né, que as doenças podem causar na produção e na comercialização, que essa é uma parte importante. Quando a gente vai vender, e a gente já viu isso, até foi uma tese de doutorado de um colega que eu orientei, né? A gente via, quando chegou a mancha branca, por exemplo, né? E estávamos lá próximo, de quem não queria receber a informação, de quem não tinha uma aversão à tecnologia. É difícil a gente construir um sistema de produção sem conhecimento, avançar sem conhecimento. Conhecimento é a base de todo sistema de produção, todo negócio. Né? E por isso que a gente tem o nome de escola de camarão, para a gente ter essa escola de negócio. A gente colocar na nossa cabeça que a gente sempre avança com conhecimento, com informação. E quando faltou esse conhecimento, o prejuízo na produção e na comercialização, principalmente na comercialização, foi muito, muito grande. E por isso que a gente está buscando minimizar e ajudar na lucratividade do negócio através dessa metodologia. Né? Mas a tarefa que eu tenho agora é envolver o pessoal na participação dessa próxima fase do projeto. Então, o nosso bate-papo de hoje foi para chamar uma pessoa eu não posso ter acesso fácil, né, que é o camarão de cada um. Mas a outra cabeça importante, que é o produtor, que está junto com essa cabeça aqui do camarão, nessa engrenagem, eu gostaria de contar com a ajuda de todos aí para a gente ter acesso a eles. Tá? Então, pessoal, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu desejo a todos um bom domingo, uma boa semana de trabalho e nesse próximo mês eu gostaria de contar com a colaboração de todos
principalmente dos fornecedores que têm acesso maior a uma quantidade de produtores, para que a gente possa fazer a adesão desse pessoal a essa etapa do trabalho, tá? Então, já agradeço aí quem puder colaborar com essa ação, tá bom? Então, pessoal, um bom domingo e até e uma boa semana de trabalho, com muito camarão, ok? Desligar aqui a sala.